Eu saúdo a amada igreja com santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Pai. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Isaías 55, versículo 1 a seguir. Aleluia. Oh Pai, não sejam as minhas palavras, Senhor, mas sejam as palavras do Teu Espírito Santo, Pai. Não seja o meu coração, a minha vontade, Pai, mas o Teu coração e a Tua vontade, ó Deus, a ser derramado nesta noite para a Tua igreja. Deus, fala o que o Teu povo precisa de ouvir, porque nós queremos ouvir, Senhor. Fala porque nós Te ouvimos, Senhor, os Teus servos Te ouvem, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor, que a Tua glória deixa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos a ler, meus amados, só para os irmãos terem uma breve noção do que a palavra de Deus ela nos fala nesta parte, os irmãos podem tomar os vossos assentos, quem está de pé. Capítulo 53 de Isaías, ele fala-nos sobre a vinda do Messias à terra, sobre o sacrifício, a entrega dele por nós. Meu amado, minha amada, o sacrifício que Deus fez, fazendo-se homem, igual a mim, igual a você. A vida é difícil para nós, mas Ele largou a sua glória, Ele deixou a sua glória, Ele fez-se homem, veio sofrer o que eu e você sofremos, e veio sofrer a cruz por amor de nós. Eu não consigo exprimir por palavras aquilo que o nosso Deus Ele fez por nós e o quanto isso me comove, o quanto isso me toca por dentro e o quanto isso me faz ver que eu ainda não faço o suficiente para fazer valer a pena, para fazer por merecer ou por fazer seja o que for a graça que Ele nos dá, porque a graça não é merecida, ela não é por mérito, ela vem por graça. Mas como ninguém faz nada, investimento nenhum é feito sem esperar um retorno. Deus Ele espera um retorno de nossa parte. E sabe, muitas das vezes eu dou por mim a pensar que aquilo que eu faço chega nem para uma unha daquilo que eu poderia fazer para Deus, daquilo que Ele espera de nós, daquilo que Ele espera de mim. Sabe, o capítulo número 53 vem-nos a falar do sacrifício de Jesus por nós. Mas Isaías não é bastante anterior a Jesus? É. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Se formos ler o livro de Isaías do início ao fim, ele fala mais de Jesus do que qualquer outro livro, com exceção dos evangelhos, da palavra de Deus. E o capítulo 53, como eu estava a dizer, ele vem-nos a falar sobre o sacrifício, a vinda de Jesus à terra e o sacrifício dele por nós. E o capítulo de 55, ele vem a falar para nós, hoje, para nós, pós-sacrifício de Cristo. Sabe, a visão de Deus é tão profunda, que muito antes de descer à terra, se entregar por nós, usa o profeta Isaías para falar para nós, para falar ao nosso coração. Sabe, este capítulo de 55, ele é totalmente direcionado a nós procurarmos a salvação. O versículo primeiro, ele começa a dizer: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeiro aspecto que eu gostava de ressaltar neste versículo, que é o que mais salta às vistas: comprar sem dinheiro. Como é que é possível comprar sem dinheiro? Sabe, o sacrifício que nos traz a paz, segundo aquilo que a própria palavra de Deus diz em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados.
Foi o sacrifício que Jesus fez na cruz que comprou a nossa salvação. Então, o que é que a palavra de Deus ela quer dizer com comprar? Paulo responde a isso quando nos diz: já estou crucificado com Cristo, agora vivo, pois não mais eu. Paulo estava a dizer: eu já comprei, eu dei a minha vida para Cristo. Sabe? E nós muitas das vezes custa-nos dar 1 minuto, 2 minutos para Deus do nosso dia. Aleluia. A água que este versículo refere, a água é tida como o símbolo do Espírito Santo de Deus. Vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei o alimento, a palavra de Deus. Espírito Santo, palavra de Deus. E a sequência continua: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinho, como já falei aqui várias vezes, é símbolo de alegria, símbolo de festa, símbolo da videira, símbolo de Jesus. E leite, os irmãos recordam-se da passagem que fala sobre Canaã, a terra que mana leite e mel. Palavra de Deus, e segundo alguns estudiosos dizem que um homem sozinho não conseguia carregar um cacho de uvas daquele lugar. Sabe? Então Deus tem para nós o Espírito Santo, a palavra de Deus, o vinho, a alegria de Deus. Como Paulo diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E em quarto, a abundância. Não é em poucas quantidades, é em abundância. O versículo número 2 vem-nos dizer algo muito interessante. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Porque gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Mas nós já vimos que este texto, ele não fala somente de uma perspectiva material. O profeta está a usar de simbologia. E aquilo que o profeta nos está a dizer, porque é que nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço, o nosso sacrifício com aquilo que não traz edificação, com aquilo que não aproveita nada para Deus, com aquilo que não aproveita nada para as nossas vidas? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não podes satisfazer. Meu amado, minha amada, as coisas deste mundo, elas não satisfazem a nossa alma. Como assim? Quer uma prova? Para pensar um pouquinho. As pessoas que têm muito dinheiro compram um Lamborghini agora, amanhã querem um Ferrari, depois um Bugatti, uma casa de 1 milhão, uma casa de 2 milhões, depois já querem uma casa de 10 milhões. A insatisfação do ser humano, por mais rico que seja, a insaciação, a capacidade infindável de consumir tudo e nunca ter satisfação na alma. Sabe porquê? Nós procuramos preencher o vazio da nossa alma com coisas, quando aquilo que preenche esse vazio é só o nosso Deus. Aleluia. Profeta, fala-nos: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Coma a palavra de Deus, comamos a palavra de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, a água viva, a presença de Jesus, para que a nossa alma se deleite com a gordura. A gordura naquele tempo era tido como um sinal de abastança a nível alimentar.
Muitas vezes nós vemos o próprio Deus a usar essa figura com o povo de Israel na palavra de Deus, falando que eles se deliciarão com a gordura. Não é só nesta circunstância através de Isaías, se formos a ver lá em Deuteronômio também fala, no Antigo Testamento quase todo, Deus fala sobre a gordura, porque era um símbolo de satisfação, um símbolo de deleite. E eu pessoalmente, eu não sei os irmãos, mas eu gosto daquelas partes mais gordinhas da carne, que são as partes que sabem melhor. É as partes gordinhas e as partes junto aos ossos. Para mim, e aqui a palavra de Deus confirma isso, mas de uma forma um bocadinho diferente. Versículo número 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. A fé ela vem pelo... A fé vem pelo... E ouvirá... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Por outras palavras, ouçam a palavra de Deus e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Porque convosco farei um concerto perpétuo, uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E o versículo número 4 logo a seguir diz: eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. A palavra de Deus, ela aqui não está a falar, ela está a falar de Davi em termos literais, mas em termos figurativos. Estamos a falar novamente do que está no capítulo número 53, como falámos há pouco, da vinda de Jesus. E a palavra de Deus, ela refere-se muitas vezes a Jesus como filho de Davi e no Antigo Testamento como figura de Davi. Se nós virmos em Jeremias 30, versículo 9, a palavra de Deus diz-nos: mas servirão ao Senhor seu Deus como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Mas Jeremias é muito posterior à existência de Davi. Davi está lá atrás, em 1 Samuel. Então como é que poderia estar Jeremias a ser usado por Deus e a dizer que levantaria Davi, tantos anos depois de Davi já ter falecido? Estaria Deus a falar porventura que iria ressuscitar Davi? Não. Vamos ver Ezequiel 34, versículo 23. Também nos vem a falar: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. Mais uma vez, Deus a usar um profeta para falar de Davi. 3 profetas diferentes. Vamos ao quarto. Oseias, capítulo número 3, versículo número 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Mais um profeta a falar de Jesus. Eu podia ir buscar mais textos, mas os irmãos creio que já entenderam. Todos estes textos que nós lemos até agora, eles se referem ao rei Davi. Mas estes profetas são posteriores a Davi. Davi já tinha morrido. Davi já não era vivo. Então a quem se referia ele? Romanos 1, 3 e 4 dá-nos a resposta. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo falando aos Romanos. Mas temos ainda um outro texto, se formos a Mateus 1, 1. Irmãos, desculpem-me. Se calhar é Mateus 1, 2. Não, é 1, exatamente. Versículo número 1 diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus era da descendência de Davi. E o versículo 17 confirma isso, que de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilónia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilónia até Cristo, 14 gerações. Então Jesus é este David que a palavra nos fala aqui.
e Ele foi-nos dado como testemunha, como príncipe e governador dos povos. E no versículo número 5 vem então a dizer: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Nós hoje somos salvos por isto. Esta palavra, este capítulo é direcionado a nós. Aqueles que são salvos por intermédio da adoção por Jesus Cristo. Nós não éramos povo escolhido, mas fomos enxertados na videira verdadeira, como diz a palavra de Deus, como descendência celestial. E o versículo número 6 vem-nos a dizer algo muito interessante: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe, muitas vezes tem falado em cima deste púlpito e noutros púlpitos em que se prega a palavra de Deus, que Jesus, Ele está a voltar. Que Jesus, Ele está a voltar. Que Jesus, Ele está a voltar. É próximo. É pouco tempo. É curto. E Isaías vem aqui falar-nos: buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe, meu pai já partiu. Eu hoje não posso falar com o meu pai. Eu hoje não posso conversar com o meu pai. O meu pai não pode conversar comigo, porque ele já partiu. Mas o nosso Pai Celestial, Ele pode ouvir-nos. E Ele está disposto a falar connosco. Não só isso, mas muito mais além disso. Mas começa por isso. Por ouvir-nos e falarmos com Ele. Mas sabe, o tempo é curto. O espaço é curto. E o objetivo com que Deus nos criou, Ele está lá em Isaías 43:7. Se nós abrirmos aqui a palavra de Deus em Isaías 43:7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. Deus criou-nos para a sua glória, mas Atos dá-nos uma definição mais contemporânea do significado disto. Se formos a Atos dos Apóstolos, capítulo número 17 e versículo 25 a 27, deixa aqui achar. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Nós fomos criados para que buscássemos ao Senhor. Diga comigo, nós fomos criados para... Amém. O objetivo da criação de Deus foi para que o buscássemos enquanto Ele se puder achar. Sabe, e nós muitas das vezes, tal como eu, quando o meu pai ainda era vivo, muitas das vezes era trabalho, chegava à casa, queria descansar, chegava à casa, queria era comer e dormir, ou queria comer e ir jogar, ou queria comer e ir tocar guitarra. E o meu pai trabalhava no escritório por baixo da casa. E hoje sinto falta de poder falar com ele um pouco. Mas, lamentavelmente, não o posso fazer. E isso não me traz consequências graves, mas ainda assim, eu gostava de o poder fazer. Quanto mais, meu amado, minha amada, o Pai Celestial. Sabe, nós perdemos tanto tempo, como o profeta falou há pouco, gastar o nosso tempo naquilo que não traz edificação. Gastamos tanto tempo a ver
telenovelas, filmes, a jogar jogos, a passear. Não que não seja necessário. Amém. É entretenimento, é lazer, nada de errado. Mas muitas das vezes dizemos que não temos tempo para fazer um devocional diário a Deus. Sabe, o nosso Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha para nós. A palavra de Deus, ela fala que se Ele nos deu o seu Filho unigênito, o que mais precioso Ele tinha, quanto mais não nos dará todas as outras coisas juntamente com Ele. O meu Deus, o seu Deus, meu amado, minha amada, Ele vai tão longe por nós, Ele pede tão pouco. O nosso tempo, a nossa vida, como Paulo diz, Ele não diz, Deus não diz que você tem que deixar de trabalhar, tem que deixar de estar com a sua família, tem que deixar de ter os seus momentos de lazer. Não. Não. Mas Ele tem que ser a prioridade. Ele tem que estar primeiro e acima de tudo, acima de todos. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus resume todos os mandamentos a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso implica dar-lhe prioridade. Versículo número 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Este versículo a mim deixa-me alegre. Porque sabe, o facto de não termos feito as coisas da forma certa até agora, não significa que não nos possamos corrigir. Não significa que vamos ter que viver em remorso. Não significa que vamos ter que nos culpar e sentirmos os mais indignos para o resto da nossa vida. Não. Aqui a palavra de Deus diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Então nós ainda temos tempo de voltarmos a fazer a vontade de Deus, que se compadecerá dele. Ele vai se compadecer de nós. Ele compadece de nós, porque Jesus sabe o quão difícil é viver nesta terra e resistir às coisas, porque Ele resistiu e sem pecado. Jesus esteve aqui enquanto homem e sem pecado. Ele sabe o quão difícil é resistir a estas coisas. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O reforço da ideia que nós temos perdão mesmo quando erramos. A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado. Ele um dia será nosso juiz, quando for a altura de sermos julgados. Mas Ele hoje é nosso advogado, Ele intercede por nós. Versículo número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquilo que você pensa, aquilo que eu penso que é o melhor para nós, não é. Não é. Não é. Sabe? Deus, nós vemos agora, daqui a 5 minutos temos uma ideia do que poderá acontecer, daqui a 10 minutos uma breve ideia do que poderá acontecer, daqui a uma semana podemos ter alguma coisa planeada, mas já não há garantia de correr bem. Daqui a anos não sabemos o que vai ser, mas Deus, Ele é omnisciente, e omnisciente significa conhecer tudo. E tudo é tudo. Muitas vezes
Pensava eu, quando era mais novo, que a omnisciência se traduzia simplesmente em conhecer tudo o que está a acontecer agora. Eu nunca parei para pensar na perspectiva em que Ele conhece tudo o que já aconteceu, o que está a acontecer e o que ainda vai acontecer. Talvez aquele carro lindo que eu gostaria de ter, Deus não quer que eu tenha porque seria causa de um acidente. Talvez aquela casa linda que eu queria viesse a ser um estorvo para a minha adoração a Deus. Talvez aquele dinheiro que eu queria para fazer isto ou fazer aquilo fosse problema porque ia atrapalhar a obra de Deus na minha vida, na sua vida. Sabe, nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele sabe. As consequências de tudo o que nós fazemos. Todos os possíveis desenredos de cada situação, Ele sabe. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tem duas perspectivas que eu gostava que os irmãos analisassem aqui juntamente comigo. A primeira, falar de Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, a Bíblia diz isso. A palavra que define em grego verbo e palavra é a mesma, a palavra logos. Então nós sabemos que Jesus é o verbo, como diz em João, mas esse verbo é logos, palavra, também é palavra. Então a palavra de Deus que sai da sua boca, ela não voltou para Ele vazia depois do sacrifício de Jesus. Antes frutificou aqui na terra e frutifica ainda hoje. Você e eu somos frutos dessa palavra. Você e eu estamos aqui hoje com acesso à salvação, porque Ele desceu dos céus, entregou a vida dele por mim e por você. E da mesma forma, meu amado, é como nós quando pregamos a palavra às pessoas. Por mais que pareça que não tem efeito nenhum, por mais que pareça que não faz nada, é aparência. A nossa parte é pregar, convencer e converter é a parte do Espírito Santo. Não pense que nós podemos ocupar o lugar do Espírito Santo. Não podemos. Não podemos tentar forçar, porque não é a nossa obrigação, não é a nossa função, e só vai dar mal se nós o tentarmos fazer. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Meu amado, a palavra de Deus, ela nos diz que Ele nos traz a paz que excede todo o entendimento. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E também diz que Ele é o príncipe da paz. Então tenha paz com Deus, tenha paz com a sua vida. Ainda em meio aos problemas, é difícil, mas fique em paz. Não fique ansioso, não fique impaciente, não tente dar ajudas a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele quer a nossa correspondência, Ele quer a nossa ação, mas Ele não precisa que nós forcemos a barra tentando dar-lhe uma ajuda para apressar as coisas. E
Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e as árvores do campo baterão palmas. Sabe, a palavra de Deus lá em Gênesis, quando existe o pecado original, ela fala-nos que por causa do pecado de Adão toda a terra sofreu. Portanto, eu creio, pelo que eu estudei da palavra de Deus e pelo que eu tenho lido, que a terra, ela também se alegra quando alguém faz a vontade de Deus. Sabe? Todo o ser que respira, louve ao Senhor. É o que nos diz em Salmos. Então não somos só nós. Os animais também louvam ao nosso Deus. As plantas da terra também louvam ao nosso Deus. Porque são seres viventes e símbolo, prova viva da glória e do poder que Ele tem para criar todas as coisas. E finalmente, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. O sentido figurativo, meu amado, desta palavra é muito lindo. Um dia nós fomos espinheiros, nós fomos sarças e hoje somos faias e somos murtas. O que é que isto quer dizer? Um dia a nossa boca só proferia palavras más. Um dia a nossa boca só falava de coisas erradas. As nossas mãos faziam coisas erradas, os nossos pensamentos eram errados. Hoje, com a presença de Deus, as coisas são diferentes. Nós damos frutos bons, os frutos do Espírito. Principalmente porque a nossa adoração não é aquilo que nós fazemos quando estamos aqui na igreja, seja em cima do púlpito, seja em baixo. Adorar a Deus não é estar aqui na igreja à terça, à quinta, ao domingo, ao sábado e estarmos a cantar um hino a Deus e estarmos a dizer amém, glória a Deus, aleluia. Também é adoração, é. Mas sabe, a nossa adoração é aquilo que nós fazemos quando estamos no secreto, quando estamos sozinhos com Deus, quando dá vontade de fazer uma coisa que nós sabemos que não é certo, que o teu próprio Espírito Santo diz não faças. E a adoração a Deus é nesse momento em que nós sentimos uma vontade difícil de controlar, de fazer algo que não está certo, e nós escolhemos fazer o que é certo e não fazer o que é errado. É naquele momento em que nos dá vontade de fazer algo errado e nós optamos por fazer o que é certo. Isso é adoração a Deus. A verdadeira adoração a Deus, meu amado, não é aquela que você entrega na frente das pessoas, porque os fariseus faziam isso. Era errado fazer adoração na frente das pessoas. Não, a gente tem que adorar quando estamos na igreja, quando estamos no templo. Mas adorar a Deus é no secreto. A verdadeira adoração é o que você faz quando ninguém está a ver, é que eu faço quando ninguém está a ver. A verdadeira adoração a Deus é nós resistirmos a nós mesmos, vencermos a nossa carne e crucificar-nos com Cristo, entregando a nossa vida nas mãos dele. A minha carne quer fazer isto, mas vai para a cruz, porque eu quero seguir a Jesus. Quem quer dizer isto comigo nesta noite? Você que quer servir a Deus verdadeiramente nesta noite, eu quero convidá-lo, se você puder, se a sua saúde permitir, a colocar sobre os seus pés, a colocar a sua mão no seu coração, a fechar os seus olhos, esquecer todos os que aqui estão na igreja, no seu íntimo com Deus agora. Abra a sua boca, fale com o Pai juntamente comigo
Peça a Deus haver mudança na sua vida, haver transformação na sua vida. Peça a Deus para que este capítulo se cumpra na sua vida. Peça a Deus para que o ajude a escolher mais vezes o que é certo. Peça a Deus para que o ajude mais vezes a adorá-lo em todas as circunstâncias, a comer os alimentos para depois ter abundância, a comer os alimentos certos para depois ter a abundância. Abra a sua boca e fale com o Pai nesta hora. Deus, pela tua igreja, Pai, por mim, Senhor, ó Deus, por aqueles que vêm, Senhor, nesta hora a live, Pai, ou que ainda estão a ver já depois de ter terminado o culto, Senhor. Eu te apresento cada uma destas vidas, meu Pai, a minha incluída, Senhor, e eu te peço, dá-nos ainda mais sede da tua água, Pai amado. Dá-nos ainda mais sede do teu Espírito, da tua palavra, mais fome da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos que a tua palavra se grave em nossos corações, em nossas mentes, que venha, Senhor, ó Deus, a ser gravada no nosso ADN, Pai. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, ó Deus, venha a estar constantemente em nossos corações, Pai. Que todos os dias, Senhor, ó Deus, nós venhamos a estar na Tua presença, a fazer a Tua vontade, Senhor, a adorar-te em espírito e em verdade, a adorar-te em espírito e em verdade, como a Tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que dias virão e a hora é e é agora, Senhor, ó Deus, em que os Teus verdadeiros adoradores Te adorarão em espírito e em verdade, ó Pai. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Vem, Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Vem com o Teu Espírito Santo a encher-nos, Senhor. Oh Deus, a dar-nos sede da Tua água, fome da Tua palavra, Senhor, oh Deus, para que possamos, Senhor, oh Deus, para que possamos receber, Senhor, o Teu vinho, oh Deus, a Tua alegria e o Teu leite, Senhor, a Tua abundância, meu Pai, porque se Tu entregaste a vida de Jesus por nós, Senhor, oh Deus, quanto mais não nos darias as outras coisas também juntamente com Ele, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu poder sobre cada um de nós nesta noite, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, se manifeste, Senhor, em nossas vidas constantemente. Que passemos a pregar o Teu Evangelho, Pai, com o nosso testemunho. Que passamos a viver, Senhor, oh Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. E a buscar-te enquanto se te pode achar, Senhor. Esta é a nossa oração nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Retorno a palavra.